Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Eu sou a Mariana e nesse vídeo a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e falar sobre o tema relação campo e cidade, que corresponde à semana 4 do PET 2, tá? Primeiramente, deixa eu mudar aqui. Vamos analisar um pouquinho essas duas imagens, pensar um pouco sobre o que é o espaço urbano e o que é o espaço rural. Essas duas áreas, né, elas correspondem a diferentes expressões, né, materializadas no espaço geográfico. Ou seja, são duas feições, né, com dinâmicas econômicas, sociais, políticas e econômicas, já falei econômicas, né? No espaço geográfico, né? Então, eles têm diferenças, como a gente vai ver mais para frente, esses espaços geográficos têm também uma relação íntima, que a gente vai falar também, mas eu queria trazer essa foto aqui primeiro para a gente pensar sobre isso, né? É uma coisa que a gente está acostumado a ver na mídia, uma foto de uma cidade e a foto de uma zona rural, tá? Vamos lá. Eu preciso achar um lugar aqui que aí. O espaço urbano, então, ele é a área constituída pela justaposição de ocupações populacionais que caracteriza a formação das cidades e suas atividades. Essas cidades, então, elas são geralmente relacionadas à atividade industrial, o comércio mais dinâmico e os serviços, tá? Aí, claro, a gente já está falando faz bastante tempo sobre a urbanização, então a complexidade de cada espaço urbano está relacionado à sua taxa de urbanização e também ao desenvolvimento econômico dessa região, tá? Por outro lado, o espaço rural ele pode ser definido como espaço não urbanizado, né? Aquele que a gente não encontra formações de cidades. E formações de cidades e dessas práticas urbanas mais densas, tá? E que também não vai ser urbanizado a curto prazo, tá? Então, o meio rural costuma agregar as atividades agrárias, né? Bem óbvio, além de atividades econômicas que envolvem o extrativismo, a conservação ambiental, a pecuária, ecoturismo e outras coisas. Aqui, nesse slide, eu vou pontuar. Eu pensei de não trazer muito texto, falar mais mesmo, sobre quatro, né, vamos colocar assim, diferenças entre o espaço urbano e o espaço rural. A primeira são as práticas socioeconômicas. A gente observa em uma cidade e em uma zona mais agrária, rural, dinâmicas completamente diferentes, não só econômicas, né? No caso de em uma cidade, a gente tem preponderância de atividades industriais e, do outro lado, numa região rural, a gente tem a dominância do extrativismo, do cultivo de alimentos. Mas também as relações sociais entre as relações sociais do campo e da cidade são completamente diferentes, né? No campo, a gente pode pensar muito na concentração fundiária, onde a gente tem uma pessoa ou uma família que domina grande parte, né, de uma propriedade e aquelas pessoas que trabalham para ela, o que não acontece na cidade, né? Muitas vezes, claro, tem gente que trabalha para as outras pessoas, mas também a gente tem pessoas que trabalham vendendo a sua mão de obra, né? Temos também a diferença que é a amplitude dos conceitos, que o conceito de espaço rural é muito maior do que o conceito de
espaço urbano. Por quê? Espaço urbano é aquela areazinha, né? Aquele espaço que onde se detém as cidades, né? O urbano mesmo. Já o espaço rural, ele agrega matas nativas, né? O espaço natural, que não foi tocado pelo homem ainda, ele agrega áreas de conservação, ele agrega áreas de cultivo. Eu vou mostrar um gráfico aqui bem legal, que dá para ver, ó, 66,3% são aquelas áreas destinadas à vegetação, tá? Esse gráfico aqui é da ocupação de terras no Brasil. Os outros, 30,2%, né? Então, mais de 95% das áreas no Brasil são destinadas à vegetação e destinadas às propriedades rurais. As cidades e infraestruturas aqui, elas só ocupam 3,5% do nosso território, tá? De acordo com o Embrapa, IBGE e essas outras instituições. Então, é muito legal a gente perceber que a dinâmica, o conceito de espaço rural tem uma amplitude muito maior que o conceito de espaço urbano. Voltando aqui nesse slide, outra diferença, densidade demográfica, gente. É óbvio, né? É nítido agora, a gente, em 2021, a gente consegue perceber facilmente que tem muito mais gente morando nas cidades do que morando nos campos, tá? Isso não é novidade para ninguém. E também outra coisa que a gente já está cansado de saber, infelizmente, é que as cidades possuem muito mais infraestruturas do que o campo. E isso, como eu vou falar mais para frente, vai acarretar em um processo que se chama hierarquização, né? A subordinação do campo pela cidade. Então, os hospitais, as escolas, os centros de comércio, os centros de lazer estão muito mais concentrados no espaço urbano. Porém, gente, é errado, tá? A gente pensar que essas duas áreas, né, essas duas regiões são completamente separadas, né? A cidade necessita do campo, assim como o campo necessita da cidade, né? Essa relação de complementaridade e talvez até uma dependência de um espaço com o outro, ela existe, né? Então, a gente pode dizer, em outras palavras, que as atividades econômicas praticadas no campo dependem das práticas realizadas na cidade e vice-versa. A agricultura é um exemplo ótimo, que, de um lado, essa agricultura rural, ela precisa do maquinário, das técnicas que são desenvolvidos na cidade, tá? E a cidade precisa da agricultura para o fornecimento de alimentos, tá? Além disso, também é importante a gente citar que as indústrias, muitas vezes localizadas nas cidades, precisam cada vez mais do campo para o abastecimento de matérias-primas. Porém, a gente chega em um tópico que é muito importante a gente falar. É lindo a gente falar que o campo precisa da cidade, assim como a cidade precisa do campo. Mas, nessa relação, tem uma coisinha que a gente chama de hierarquização ou, né, e subordinação. Então, a gente pensa, voltando lá do século XVII para trás, né, que o campo ele exercia um papel mais importante ali que as cidades, né? Então, porque foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que formou as primeiras cidades. Porém, gente, com o avanço da Revolução Industrial a partir do século XVIII, outra coisa que a gente já falou, e as transformações técnicas que foram consequência dessas revoluções industriais, o meio rural ele se vê cada vez mais subordinado ao meio urbano. Eu não falo isso só de práticas econômicas ou técnicas, a gente pode perceber. Se vocês têm algum parente que mora
na zona rural. Quando precisa de atendimento médico, vem para a cidade. Quando precisa comprar alguma coisa, roupas, alimentos, produtos, vem para a cidade, né? Muitas vezes, os filhos, né, das pessoas que moram no campo estudam na cidade, né? E também, né, essas práticas agropecuárias e extrativistas passaram a depender cada vez mais das técnicas e tecnologias produzidas na cidade. Na verdade, gente, o campo, atualmente, ele se organiza em função das demandas comerciais que vêm das cidades, né? Principalmente, no caso do Brasil, né, esses grandes latifúndios estão voltados à produção para o mercado externo. Outro problema que a gente pode linkar lá com aquela desigualdade demográfica entre o campo e a cidade é o processo de êxodo rural, que vocês já estão cansados de saber que é a migração da população rural para a área de cidades. Nesse gráfico, a gente acompanha o crescimento da população brasileira de 1950 até 2000, tá? Vocês podem perceber a diferença do que aconteceu com a população urbana, aqui em rosa, e a população rural, tá? Vamos colocar aqui em 1950, a população rural era constituída de 20 milhões de pessoas. A população urbana, desculpa, gente, era constituída de 20 milhões de pessoas. Agora, já em 2000, ela chega a 140 milhões de pessoas, enquanto a população que vive no campo, né, ficou mais ou menos estabilizada, né? Aí a gente pode ponderar as mortes, os nascimentos e, claro, o êxodo rural, essa população rural fica na mesma, assim. E, por último, eu trouxe, deixa eu colocar aqui, essa tabela, né, esse gráfico, que foi produzido pelo G1 em uma matéria ótima que eles fizeram sobre as desigualdades escolares do Brasil. O link está aqui, se vocês quiserem pesquisar, que fala da desigualdade entre a educação, né, no Brasil urbano e no Brasil rural. Eu quis trazer essa análise da educação porque é um jeito da gente ter essa imagem da desigualdade entre o campo e as cidades, não só buscando questões econômicas ou questões de urbanização, né? Então, eu trouxe esse gráfico aqui que fala da desigualdade da educação no Brasil rural e urbano. Então, 100% das escolas das cidades têm abastecimento de energia todas as horas que elas precisam. Já na área rural, apenas 84% tem esse abastecimento de energia. Sala de leitura, biblioteca, está presente em 29% das escolas urbanas e só em 7% das escolas rurais. Eu quero chamar a atenção para esses números aqui, que são os mais desiguais, né? Vamos falar assim. Só 8% das escolas inseridas no meio rural possuem internet, banda larga, enquanto 74% das escolas urbanas possuem internet. Né? Gente, não dá para ver direitinho essa desigualdade, né? Essa subordinação? E mais um pouquinho aqui.
a 95% das escolas das cidades possuem um aparelho de TV, enquanto só 56% possuem aparelho de TV na zona rural. Gente, foi isso então, a nossa aula de hoje. Eu vou postar um outro vídeo analisando os exercícios, porque eu acho que esse aqui já está ficando um pouquinho longo demais. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que essa relação campo e cidade, ela não se dá de maneira igual, né? A gente tem uma preponderância do papel da cidade nisso, e espero que vocês tenham conseguido visualizar direitinho essa relação. Qualquer coisa, vocês podem me procurar. Um beijo, bons estudos.